Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dinheiro Infinito para comprar bons projetos. É sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Um vídeo que é vital para que você possa, de fato, lucrar nos próximos meses. E não tem nenhum segredo, nada por trás disso. É a base, é a estratégia simples e objetiva. E eu vou te mostrar tudo. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu já separei alguns ativos para avaliar, mas eu peço a você, coloque aqui embaixo para que a gente faça uma nova análise nessa semana que se inicia. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar do Bitcoin. Ontem subiu, hoje está tendo uma correção. Mas o foco para o dia de hoje, que vai definir esse fechamento, é 21 horas, horário de Brasília, que é o fechamento semanal. A gente está sustentando nessa faixa de 92 mil dólares e tem faixas de retração levemente abaixo aos preços atuais. A gente começa a ficar num ponto extremo, crítico, mas que também é muito oportuno e abre oportunidades para compras a partir de 89 mil dólares no preço do Bitcoin. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver de fato uma perda deste suporte 92. Eu fui extremamente enfático em afirmar que não, a gente não tem nenhum indicativo de bear market neste movimento de correção do Bitcoin. E se você perdeu o vídeo de ontem, por favor, confira o mesmo. Mas a gente vai ficar de olho e acompanhar este fechamento, que também será atualizado lá no grupo do Telegram geral, o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficar de olho após as 21 horas. Aí sim a gente vai ver o movimento real. Não se preocupe com volatilidade durante o final de semana, porque a gente tem que olhar mesmo para o período de liquidez. A partir das 20 horas, horário de Brasília, o mercado futuro das bolsas norte-americanas começa a se movimentar e aí sim a gente vai ter uma definição. Maravilha? Bom, eu estou de olho neste fechamento e a gente vai definir o que fazer para os próximos dias com base nesse fechamento. Mas eu, é claro, que vou me aproveitar das oportunidades que porventura podem aparecer nas altcoins, uma vez que eu sigo com a visão de que a gente está sim formando este topo descendente e a gente tem tudo para nas próximas semanas ter esse pivô de baixa e uma aceleração no fluxo do dinheiro. Quando a gente tem a perda desta faixa aqui, ou seja, a dominância cai, o que a gente vai perceber? Que o dinheiro vai priorizar não o Bitcoin e sim as altcoins, ou seja, vai vir muito dinheiro para as altcoins, que vai levar elas às alturas e a gente tá num limite para que isso aconteça. E a gente pode ver no Total 3. Olha o que a gente teve no Total 3. A gente teve uma forte valorização, estamos vendo uma acumulação, correção. Só que isso aqui pode sim levar a uma nova pernada de alta a partir do momento que a gente tiver o rompimento desta linha de tendência de baixa. É um canal de baixa. A gente acelerou bastante. E eu gosto sempre de mostrar para você exatamente o que a gente está vivendo. Então, olha só este cenário. Acelerou, corrigiu, sustentou a área de 38,2. E quando a gente tem um mastro e um movimento que nos leva a sustentar 38,2, a gente tem que pode ser uma bandeira de alta. E o alvo desta bandeira de alta é nada menos do que 1,8 trilhões de dólares no Total 3. Ou seja, está aqui em 950 bi. A gente pode sim ter uma grande valorização no Total 3. O que é esse Total 3 que você está falando? O Total 3 é o índice que pega todas as altcoins, soma essas altcoins e
nos entrega um market cap, um número aqui. Então todas as altcoins, excluindo Bitcoin e Ethereum, estão com valor de mercado somados em 950 bilhões. Uma dobra deste mercado, e eu não vejo que este vai ser o topo do mercado de altcoins, pode levar a uma aceleração absurda em muitas e muitas e muitas moedas. É por isso que eu analiso todo dia eu analiso altcoins, porque eu vejo que sim, a gente está num momento muito propício e as altcoins ainda estão muito baratas. E a gente vai analisar várias delas para você sempre ter acesso a essa informação, a essa base. Combinado? Então o que eu estou de olho? Fechamento do dia, 21 horas horário de Brasília, com um olhar atento à dominância e ao total 3 para embarcar em mais altcoins. Só que, para que você aproveite as oportunidades, que sim podem vir com correções, a gente foi bem enfático ontem, olha, a correção pode acontecer e tal, se acontecer, eu, Luan, vou às compras. Como é que eu consigo aproveitar sempre? Muitos falam de forma pejorativa, ah, você é youtuber, ah, você ganha dinheiro com várias fontes, ah, você faz isso, ah, você faz aquilo, como se você não tivesse um salário, não é verdade? Mas a grande verdade é que desde novembro do ano passado, eu não coloco dinheiro novo no mercado. Não tenho adicionado absolutamente nenhum centavo novo no mercado. Eu tenho trabalhado com o meu capital, que eu me propus a investir lá em novembro, que eu apresentei detalhadamente aos meus integrantes do Premium e Desafio, 2 grupos fechados, em que justamente eu apresento toda a minha metodologia, minhas operações, meus investimentos. Então lá atrás, lá em novembro do ano passado, eu comecei a construir a minha carteira para a out-season agressiva. Essa out-season que a gente está prestes a ver, que é a fase mais agressiva, eu já comecei a construir lá atrás. Tanto que eu tenho vários ativos que a gente acaba vendo um resultado bem interessante. Mas, desde então, eu não coloquei dinheiro novo. Como é que eu faço, então, para sempre ter caixa? Porque esse caixa infinito, esse dinheiro infinito que você sempre fala, ah, tem que ter exposição, mas tem que ter caixa. Tem que ter exposição, mas o equilíbrio com caixa. Como é que faz isso? Como é que é esta mágica? Isto só é possível porque quando o mercado sobe, eu faço realizações pontuais nos ativos que acabam por desequilibrar a minha carteira. Muita gente fica preso a número e não pensa no percentual. Muita gente vai olhar para 100 mil reais. Eu investi 100 mil reais e eu tenho aqui desses 100 mil reais que eu coloquei no mercado, 90 mil comprado já e 10 mil em caixa. Esse é o primeiro erro. Você colocar exposição em caixa por um número e não por um percentual. Por quê? Por que eu falo que isso é um erro e pode te levar justamente a ficar sem o caixa? Porque se você coloca ele como um número, se você tiver uma oportunidade, você vai investir, vai ficar com 0 caixa. E pode ser que este não seja o melhor cenário. Eu te dou um exemplo prático. Se você está considerando, tá? Vamos colocar um replay aqui. Se você está considerando, hoje, você tem ali, aqui, justamente aqui, tá? Você tem os seus, vamos até colocar uma flechinha. Aqui você tem o quê? Você tem 100 mil dólares. 100k no mercado. Desse 100k, 90k comprado. 10k caixa, certo? Então aqui você tem 90% comprado, 10% de caixa. O que vai acontecer se o mercado subir?
Vamos dar uma olhada. Vamos analisar o que vai acontecer. O mercado começa a subir e você simplesmente se vê aqui, não mais com 100 mil, mas você acaba tendo nada menos do que, vamos colocar aqui agora, vou colocar aqui, você acaba, vamos tirar isso, é mais fácil. Aqui você acaba ficando com 200k, certo? Só que desses 200k, 190k, ou seja, 190 mil, acaba sendo do que foi comprado. Por quê? Dentro daqui existe o valor do ativo mais o lucro. Então você tem 200 mil no mercado. Só que os seus 10 mil em USDT, que é o caixa, já não representam mais 10%. Isso aqui tem uma representação de 5%, pouco mais de 5%, porque é do seu total. E se você quer se manter com um equilíbrio de 90-10, 85-15, você tem que entender que é justamente aqui que você vai ter que fazer realizações pontuais. Você vai colocar, sim, uma graninha no bolso. Por quê? Porque você tem que ter o caixa para eventualidades. Quem não tem o caixa, normalmente é aquele que também opera no FOMO, ou seja, ele não vai comprar quando existe medo no mercado, ele vai comprar quando existe euforia. Compra na euforia. Meu Deus, vai subir tudo, meu Deus, eu vou ficar de fora, oh meu Deus. Euforia traz a urgência da sua vida para o mercado, porque obviamente o mercado te permite ganhar bastante dinheiro, se fizer correto, tudo correto, mas te permite ganhar bastante dinheiro, compra na mega euforia. E aí o que acontece? Vamos dar mais play. Sobe, opa, estou ficando rico. E aí simplesmente você compra aqui, você não realiza absolutamente nada. O que vai acontecer se quem comprou aqui acabar porventura vendo o Bitcoin, a gente vai usar o Bitcoin, em 83. O que você acha que vai acontecer? Quem estava aqui, tá? Quem estava aqui, na verdade, quem comprou aqui e chegou aqui, estava com grana, mas estava com 5% de caixa, tá? O que vai acontecer com quem comprou aqui e vai ver o preço aqui? Vai ficar desesperado e vai fazer venda, quando na verdade é o melhor momento de compra. Então, o que é o correto a ser feito? Eu estou te falando na teoria, eu vou te mostrar na prática o que eu fiz hoje. Eu fiz um movimento justamente de rebalanceamento de carteira para aumentar o meu caixa, para me beneficiar do quê? Do risco que eu tomei. Eu consegui diminuir o risco da minha carteira, eu posso agora ir em busca de outras oportunidades ou até ficar quietinho e esperar uma correção eventual que pode vir a acontecer. Sem desespero, sem gritar Armagedon. É isso que a gente faz, mas a gente já vai chegar lá. O que acontece, então, com quem compra topo? Se desespera. E o que acaba acontecendo com quem não realiza absolutamente nada de lucro? Ou seja, não mantém o seu percentual equilibrado entre exposição e caixa. Acaba ficando desanimado. Por quê? Porque você tem todo o risco que você toma em um ponto específico. Você dobra o teu caixa. Você dobra aquilo que você investiu aqui, tá? Aí o mercado, porventura, volta para cá, você só tem ali os seus 10 mil, porque você ficou com aquilo na cabeça, os seus 10 mil para comprar. E muitas vezes o mercado pode até trazer um pullback um pouco mais forte, para aí sim o mercado acelerar. Só que aí você devolve praticamente todo o seu ganho em um movimento. O mercado demora 4 semanas para subir, em uma semana cai e você devolve todo o seu lucro e aí você fica, não acredito, esse mercado não é para mim.
Porque daí você também acaba trazendo uma urgência para a sua vida. Você esquece que o mercado é de longo prazo. Você esquece que a gente está aguardando este cenário de out-season agressiva. Mas tudo bem, isso é melhor do que quem comprou topo e está vendendo fundo ou está tentando vender fundo, né? Só que não é o ideal, porque isso, conforme o tempo passa, vai te cansando, vai te exaurindo, porque você não está vendo aquele dinheiro valorizar realmente. E aí você acaba cometendo erros. E aí você acaba agindo pelas emoções e não de forma analítica. O que você deve considerar e não o que você deve fazer, porque o seu dinheiro, a responsabilidade é sua. Eu sempre gosto de falar, neste vídeo não existe, nem nenhum dos meus vídeos, você vai ter acesso a indicações de compra ou venda. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua avaliação, o seu dever de casa. No final, o único responsável por investir o seu dinheiro, adivinha, é você. Pois bem, qual que é o cenário, na minha humilde opinião, é o mais interessante? É em pontos específicos você realizar lucro para manter o seu caixa equilibrado. Se eu definir que eu quero ter 90% comprado e 10% de caixa, o que eu devo fazer aqui? Quando eu chego aqui e eu tenho uma disparidade entre a minha exposição e o meu caixa, eu tenho que ajustar aqui justamente para manter 180 comprado e 20 de caixa. Sabe por que eu tenho que manter esse equilíbrio? Porque é um equilíbrio específico. Não se prenda pelo número. Não estou falando que você deve manter esta numeração. Estou te alertando quanto a uma questão de equilíbrio só. Você mantendo esse equilíbrio vai presenciar o quê? Em uma correção que te leve a uma correção de 40%, que é fácil em altcoins, você vai ver os seus 200, correção de 40%, virar 120. Só que você não vai ter mais 10% de caixa. Você vai ter quase 20% de caixa. E é neste movimento de fundo ascendente, e mais uma vez, eu não estou representando ou falando que o Bitcoin vai cair a esses pontos, porque tem muita gente que está olhando setinha, está olhando número e está entendendo que é isso que eu estou falando. Não é, isso aqui é apenas um exemplo. Em um movimento como esse, o que acaba acontecendo? Muita gente entra no desespero e você tem a oportunidade de comprar ativos 40% mais baratos. E o seu caixa, ele não vai mais representar aqueles 10%, ele vai para quase 20%. E aí quando você compra em um fundo ascendente um valor de 20%, tá? Se você tinha 10 ali praticamente, 12, você vai ver o impacto que você terá quando o mercado voltar a subir. Porque esta é uma tendência de alta. A gente está representando aqui uma tendência de alta. Então quando você vê o mercado esticar, realizações pontuais podem ser feitas a fim de fortalecer o seu caixa, mantendo o equilíbrio entre exposição e caixa. E é assim, desta forma, que você faz o seu caixa infinito. É desta forma que você produz o dinheiro infinito. É desta forma que você não fica no desespero. Meu Deus, está caindo, vai a zero. Ou, caramba, comprei topo, estou perdendo 40%. Aí você começa a se desesperar, realmente, com razão. Imagina quem faz trade, então. Meu Deus, fica mais careca do que eu. Então o ponto é não olhar para um caixa como um número absoluto, e sim como um percentual. Ninguém faz isso. Pouquíssimas pessoas usam esse método. E é algo que funciona. Por quê? Porque você sempre tem caixa. E aí você começa a achar graça do caixa infinito. E eu fiz justamente isso hoje. O que eu fiz? Todo mundo sabe que eu tenho investimentos. Tá? Antes de falar disso, para tudo, like, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, primeira coisa, se inscreve no canal. Para.
Se você não está inscrito, isso é um absurdo. Se inscreve no canal, primeira coisa. Segunda coisa, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E aí sim, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. Faz isso, hein? Tô te esperando. Bom, vamos lá. Aí fica legal. Caixa infinito, você começa até a achar graça. E todo mundo sabe, agora retomando, que eu tenho vários ativos. Eu tenho vários ativos que eu investi. E neste vídeo pode parecer que eu fico girando a carteira o tempo todo, mas não é um caso. Eu faço vendas pontuais. E tem vários ativos que explodem. E esses ativos que acabam explodindo e acabam saindo de um percentual que eu gostaria de ter os mesmos na carteira, eu vou lá e realizo pontual, pontual aqui, pontual ali. Por quê? Porque isso permite que o meu caixa aumente. E foi justamente o que eu fiz. Tem ativos que eu estou fazendo isso? Não. Tem ativos que eu acabo fazendo isso? Sim. E qual foi o ativo que eu fiz isso mais recentemente? Este cara aqui. Fame AI. Eu falei dele ontem e ainda pela manhã, ontem, lá no grupo Premium e também no grupo de desafio, eu alertei o seguinte. A gente está vendo uma aceleração, mas para mim ainda não era o momento do clímax. Ou seja, a gente estava numa aceleração, tá? A gente estava vendo aqui uma aceleração, só que este volume aqui de ontem ainda não estava me levando a... Nossa, a gente está chegando num lugar perigoso. Mesmo diante do RSI, o RSI estava em 78 ontem. O que a gente viu hoje? Uma alta de mais 50%. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, que nem aquele meme do John Travolta. E só Fame AI está subindo de forma extremamente agressiva, eu vou olhar para a base. O que está acontecendo? Isso é uma gema, é perigosa. Sim, compramos quando ninguém estava falando, um monte de gente falando que tinha morrido. Pois bem, é aquilo que eu sempre falo, o mercado é contra-intuitivo. Eu olhei para o lado, nenhum ativo estava subindo nessa magnitude. Comecei a avaliar, olhei para o semanal e aí a gente começou a atingir a resistência desse topinho aqui do lançamento no final do ano passado. Eu olhei para o meu percentual já investido, tá? Percentual da minha carteira que foi investida nesse ativo e olhei para o percentual hoje. Espera aí. O ativo subiu absurdamente. Eu não posso ficar com este percentual em cima deste ativo porque ele começa a representar muito da minha carteira e eu não quero isso. Olhei para o meu caixa. Caramba, eu fiz compras na sexta, fiz compras na segunda. Aproveitei para comprar MBS. Falei aqui, comprei MBS recentemente. Meu caixa deu uma diminuída. Se eu olho este ativo com uma movimentação de mais de 300, no momento que eu vendi estava mais de 350% na semana, com um volume elevado, batendo uma resistência e tirando o equilíbrio da minha carteira, no lado bom, claro, mas tirando o equilíbrio da minha carteira, o que eu decido por fazer? Cara, subiu para cá, percentual subiu muito. O ativo está com indicações de que pode em algum momento aí ter uma correção. Eu simplesmente realizo. Eu vendi metade da minha posição em Fame AI. Engordei o meu caixa e agora eu tenho um caixa mais confortável para o quê? No caso do Bitcoin cair e levar todas as altcoins com ele. Você sabe qual é a minha visão porque você assistiu o vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista assim que acabar esse. Mas, se porventura o mercado fizer uma movimentação de queda de 30%, eu tenho um caixa mais confortável para fazer compras. E uma vez que eu não me desfiz totalmente deste ativo, eu deixo ele rolar. Eu não preciso cortar o meu lucro. Tem muita gente que vai falar, eu só vou vender no final do bull market. Maravilha! Siga com a sua estratégia. Estou te mostrando essa estratégia que funciona. Eu fiz isso com KSM recentemente. Só para concluir, eu já vou mostrar KSM. Agora eu estou de olho em faixas de Fibonacci. Se este ativo tiver retrações, eu já fiz caixa. Tirei o risco. Não existe mais risco neste projeto. Se o projeto for a zero, eu já tirei o meu risco e lucro. E
Se ele continuar subindo, é só lucro. Não é legal investir com risco zero? Porque aqui, desta forma, é risco zero. Ah, tem uma movimentação de pullback. Eu consigo comprar muito mais ativos agora com o mesmo capital. Porque eu realizei lucro. Então, o que eu estou te mostrando? Te apresentei a teoria, qual que é a inteligência por trás, percentual, e estou te mostrando aqui na prática exatamente o que eu fiz com KSM. Agora, vamos lá. KSM, conhecida como Kusama. O que a gente fez? Eu mostrei aqui. A gente teve uma baita de uma aceleração, clímax no volume. Bateu uma resistência. Vendi aqui a 52 bolinha, 52. Eu comprei, ainda comprei não muito bem, tá? Ele ainda caiu mais, eu comprei a 29 dólares. Então, KSM, nesta brincadeira aqui de pouquíssimas semanas, um mês, ela me trouxe a capacidade de vender a 52 e a recomprar, eu poderia ter recomprado a 25. Maravilha, metade do valor. Eu ainda comprei a 29 e já estou lucrando. Se KSM tiver essa sua movimentação e eu enxergo como um projeto bacana, poxa, eu consigo maximizar os meus ganhos. E foi esta venda aqui que também foi responsável por eu poder comprar ativos na sexta-feira, não essa, a anterior, antes do Natal, segunda-feira, antes do Natal. É isso que me deixa capaz de fazer boas compras. Luan, você fica girando a sua carteira o tempo todo? Não, tem ativos que a gente não tem nenhum tipo de realização. Porque são cenários diferentes. Eu tenho ativos que estão no mesmo patamar de Fame AI e que não mostram um clímax tão claro, não mostram que podem ter uma rejeição. Eles estão mais saudáveis. Então é ponto a ponto, avaliação a avaliação. E você acha que eu não mostro tudo? Sim, eu apresento tudo. 100% do que eu faço eu apresento no Prêmio e Desafio 2 grupos fechados, que custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício. Esses valores a gente vai manter até o dia 31/12. 31/12. E um detalhe, além de você ter acesso a esses valores, você tem acesso a um desconto que a gente tem em parceria com a corretora BitJet. Então você tem um desconto adicional. Nesses 2 grupos do Telegram fechados, eu apresento metodologias, estratégias, planos, por trás de todos os meus investimentos. Tudo que eu vou fazer, você sabe. Tudo que eu estou investindo, você tem acesso. Tudo que eu vou fazer, quais são os meus objetivos, você tem acesso também. Diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Para você ter mais informações, adquirir, é só você acessar o link da descrição, nosso grupo geral do Telegram. Entra nesse grupo que você vai ver muito conteúdo, muito feedback e vai lá na última mensagem desse grupo, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Aqui, como eu apresento tudo que eu faço, eu apresento também o que os integrantes estão fazendo com base em todas as informações hiper detalhadas que a gente apresenta. Aqui, ó. 476%, 520%, 1.500% no ativo. Tá aqui, ó. Aqui eu não consigo abrir, mas 543%. Tudo realizado, tá? Ó, 50% realizados. Menos de 5 mil investidos, 25 mil de lucro. Isso aqui eu quero enfatizar. Não é, garantia de retorno financeiro, não é, isso, aquilo, eu vou entrar e é simples, é fácil. Não, não é simples, não é fácil, não é rápido, mas é possível. E eu tô falando para você que tá comprando topo, vendendo fundo, ai meu Deus, tô desesperado, e se o mercado cair, você tá ficando preocupado se o mercado vai cair. Claro que você tá preocupado, você tem 0 caixa, porque você usou o seu caixa para o quê? Número. Eu tenho 10 mil investido, eu tô com 2 mil de caixa, apareceu uma oportunidade, porque é a melhor oportunidade. É aquela meme coin de uma influenciadora de conteúdo X, Y, Z, eu não posso nem continuar. Não, porque aqui vai subir muito, claramente comprando hype, mercado cai 50%, pronto, já foi 20% do seu caixa pro lixo.
Quando você poderia comprar o Bitcoin. Quando você poderia comprar um bom projeto. E aí você tem que estar preocupado. Este conteúdo aqui, que você chegou até aqui, e eu agradeço você, é justamente para te tirar desse limbo de acreditar que é tudo fácil, simples, objetivo. Não, tem metodologia, é coisa séria, aqui é trabalho, aqui são horas, anos de estudo. E eu tô aqui todo dia justamente para, olha, é assim que funciona, é desta forma, é desse jeito. Eu estou fazendo isso. Base, gente, isso é muito importante. Espero que essa aula tenha ajudado, porque é o seguinte, vai ter oportunidade e vai ter gente que vai perder dinheiro, porque não sabe o básico, e vai ter gente que vai ganhar. E não necessariamente, porque entrou no grupo Premium, grupo Desafio, ou investiu no conhecimento através dos meus programas. Não, você pode também adquirir conhecimento aqui. Por isso eu peço mais uma vez, dá o like, porque quando você dá o like, este vídeo alcança mais pessoas. Quando você se inscreve, você tem acesso sempre. Quanto mais pessoas têm o conhecimento, mais pessoas conseguem se beneficiar. Sempre vai ter o pessoal que vai perder dinheiro, tá? Isso aqui não é um mercado que todo mundo vai ganhar dinheiro. A grande maioria vai perder. E eu trabalho para que não seja você. Maravilha? Agora a gente vai analisar, agora relaxa aí, você ficou até agora aqui, ó. Maravilha, domingão, final de ano, fogos. Vamos olhar para alguns ativos. Ativos que você pediu. E se você quer mais ativos, comentários estão abertos para você. Uniswap. Vamos lá, vamos tirar esse volume aqui. Vamos olhar para o semanal. Semanal, a gente está vendo um movimento forte de alta. Poderia ter usado essa estratégia de realização? Até poderia, mas aqui não está tão claro, tá? Por quê? A gente teve o rompimento do topo, a gente teve o rompimento de algumas resistências, foi um rompimento meio fake, tá? Foi um rompimento fake, sim. Deixa eu só conseguir aqui. Foi um rompimento fake, mas a gente ainda está trabalhando nessas faixas, então ele está muito saudável. Não teve aquele nível de correção de KSM, pelo menos é o que me parece rapidamente, mas a gente já vai olhar. A gente poderia usar o Fibonacci daqui para cá, mas para ser mais conservador, eu acho que é interessante a gente olhar para cá, que é este último fundo. Eu gosto de ser o mais conservador possível quando a gente está falando desses movimentos marcados e depois movimentos não tão marcados, tá? Então a gente teve uma aceleração, corrigiu 50%, pode chegar a 618? Pode, mas está sustentando aqui na faixa de 38,2. Esta é uma resistência importante, tá? Você vê que a gente atingiu aqui, suporte, 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 resistência clara, e aqui rompimento, resistência, suporte. Acho que faz sentido ficar de olho nesses pontos. Vamos acompanhar como o Bitcoin vai fechar o dia, mas este é um ponto que já começa a ficar interessante, tá? Para quem quer fazer um DCA, de 13,70 a 10,30 é uma faixa oportuna. Temos a AGI. A AGI tá mergulhando. Ai, meu Deus do céu, vai derrubar. Não sei dizer se a gente tem esse cenário de baixa tão agressiva quanto muitos estão cantando aí. Tá? Mas para mim, a gente está numa área de Golden Pocket. Não vejo nada demais. Ai, por que tá perdendo os fundos? Tá na área de Golden Pocket. Tá? Então, enquanto se mantiver nesta faixa aqui, pode até ter um flush, uma queda livre, mas enquanto se mantiver nestas áreas aqui, eu vou mudar de cor, laranjinha, tá ótimo, tá? Então, se mantendo entre 0,16 e 0,13, tudo muito saudável. Secret voltou a subir, deixa eu olhar. Deixa eu ver se eu tenho um desenho melhor. Eu não sei porque eu puxei aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, bacana. Perdeu fundo, recuperou, fez um fundo aqui e foi embora. Maravilha? A gente teve essa correção. Então a gente puxa fundo, topo, e a gente está numa área de briga, tá? Entre 618 e 78,6 vejo as melhores oportunidades, mas ainda assim 50% 618 tá bom, não tá ruim não.
essa é uma área aqui que pode levar a uma sustentação e pernadas posteriores. Cheque. Deixa eu ver. Cheque, eu gosto desse padrão porque é um padrão de fundo arredondado, tá? É o que a gente chama de fundo arredondado aqui. Mas para ficar muito melhor e para a gente ter esse potencial de aceleração agressiva que um fundo arredondado acaba por trazer, é a gente voltar acima dessa linha vermelha aqui, ó. Então eu aguardaria muitos zeros, 38,50 ser rompido, para que a gente pudesse sim se aproveitar com uma probabilidade maior de valorização. LDO. LDO está se sustentando bem, tá? Teve um toque, 2 toques, mas agora eu não vejo oportunidade, somente se ele voltar para esses pontos. Teve aí as 2 últimas semanas como bem oportunas, mas agora deu. BEL USDT. Ih, rapaz, aqui não tem muito o que fazer não. Tá? Por que não tem muito o que fazer? Está em um padrão de equilíbrio que dura 700 milhões de anos, tá? Já vai 4 anos. Os melhores pontos de compra estão aqui embaixo. Os melhores pontos de venda aqui em cima. Abaixo desta faixa, a maior probabilidade é buscar o fundo. Acima, buscar o topo. Só ficaria interessado se ele voltasse para esses pontos aqui de 0,32. Se ele romper essa faixa, aí sim ele abre espaço para muitas valorizações, tá? Abaixo desta linha, sem chegar neste ponto, eu não compraria não, certo? Então aqui, para mim, eu ficaria afastado. A ave, sigo de olho nesta movimentação de correção para a ave. Não sei se essa correção vai acontecer, mas a gente está com identificação de topo aqui. Este é também um ativo que eu realizei neste topinho aqui, tá? Eu realizei neste topinho, 371, eu realizei, coloquei aqui no YouTube, falei, ó, estou realizando a ave, fechei uma parcial, quero recomprar em uma faixa inferior. Por quê? O ativo subiu bastante, teve clímax, tem uma série de indicadores que podem me levar a uma correção posterior. Desacredito do projeto? Óbvio que não. Vendi tudo, saí 100% da posição? Também não. Isso quer dizer que eu entendo que o mercado deve ser respeitado. É o ciclo do dinheiro e o ciclo do movimento. Ele não só sobe, ele também forma fundos ascendentes. AVAX. AVAX, olha só, achei que ele ia buscar a faixa superior, ele não foi, e agora a gente está vendo correção, 618. Eu aguardaria, faltam poucas horas para a semana fechar, eu aguardaria a área de Golden Pocket, eu não faria nada. E SDAO, caramba, achei que SDAO ia mostrar alguma coisa, SDAO, olha, não tá legal não, viu? A gente viu o SDAO na semana inicial de dezembro. Agora, tem um pseudo ombro, cabeça ombro aqui, pseudo, tá? Só que tá muito feio, gente. Não dá. A gente tem que aguardar rompimento, teste, e aí sim abre esse espaço para valorizações. No ponto aqui, não tá legal não. Tá? Não tá legal não. Eu aguardaria pelo menos um rompimento de 0,37. Começou a romper 0,37, aí voltou a corrigir acima desta linha de tendência, não, mentira, nesta faixa azul, que é uma faixa de suporte e resistência, aí tudo bem. Então eu ficaria de olho aqui para compras. Maravilha? Vamos ficar de olho no mercado, vamos acompanhar o fechamento do Bitcoin, vamos acompanhar como essa semana vai se suceder, mas esteja preparado para o cenário de alta e de baixa, porque isso é vital para o seu bolso e para a sua cabeça. Quando você está pronto para todos os cenários e tem o caixa infinito, você consegue sim tomar decisões analíticas e não emocionais. E quando você toma decisões analíticas, meu amigo, você não precisa nem se preocupar, porque 90% do mercado vai tomar decisões pela euforia e medo. Se você for contra-intuitivo, agir dessa forma, olha só, money no bolso. Maravilha? Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muito lucro no bolso. E a gente volta a qualquer momento.